Projeto Sabores do Cerrado e Pantanal. Nesse vídeo vamos falar sobre as boas práticas de fabricação. O que são as boas práticas de fabricação? A RDC número 216 vai definir as boas práticas de fabricação como um conjunto de medidas que devem ser adotadas pelas indústrias de alimentos e pelos serviços de alimentação. O propósito é garantir a qualidade sanitária e a conformidade dos alimentos com os regulamentos técnicos. Então, são cuidados e medidas que devem ser tomados no momento da fabricação dos produtos. E caso eu venha precisar citar essa legislação, onde é que eu posso procurar? Existem diversas normas nas boas práticas de fabricação e aqui eu cito algumas que se destacam para a manipulação de alimentos. A ISO 22000 vai definir padrões de trabalho que garantam que os alimentos não causarão nenhum tipo de dano à saúde do consumidor final. A Portaria 368 é o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para estabelecimentos. A Portaria 1428 estabelece as diretrizes para o estabelecimento das boas práticas de fabricação na área de alimentos. A Instrução Normativa número 60 estabelece listas de padrões microbiológicos de alimentos. A RDC 275 introduz o controle contínuo das BPFs e os procedimentos operacionais padronizados, os POPs. A RDC 216 estabelece os procedimentos de BPFs a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias do alimento preparado. Por que então usar as boas práticas de fabricação? As boas práticas de fabricação vão envolver desde projetos de instalações até a saúde dos funcionários. E com isso, elas vão oferecer produtos seguros ao consumidor, vão garantir a qualidade das operações internas e sua implementação vai evitar, por exemplo, a propagação de doenças que poderiam ser transmitidas pelos alimentos, as chamadas DPAs. O objetivo das boas práticas de fabricação vai ser a obtenção de um alimento seguro. E o que é esse alimento seguro? O alimento seguro é aquele que não contém agentes ou substâncias nocivas em quantidades que possam causar agravos à saúde ou dano ao consumidor. Esses agentes e substâncias contaminantes, eles podem ser substâncias tóxicas, micro-organismos e parasitas. E como então vai acontecer a contaminação desses alimentos? Os alimentos vão se contaminar quando parasitas, substâncias tóxicas ou micro-organismos prejudiciais à saúde entram em contato com o alimento durante a manipulação e o preparo. Tem-se então 3 tipos de contaminações principais. A contaminação física, que vai ter a presença de corpos estranhos nos alimentos, e esses corpos estranhos podem ser pedaço de unha, cabelo, lasca de madeira, pedra, pregos, fragmentos de insetos e diversos outros. Na contaminação química, vai ter a presença de inseticida, de detergente, medicamentos, de produtos de limpeza. E, por fim, a contaminação microbiológica. Na contaminação microbiológica, vai ter a presença de micro-organismos patogênicos, ou também suas toxinas. Então, vai poder ser bactérias, fungos, vírus, parasitas como os vermes. Para entender melhor esses contaminantes, vamos explorar um pouco a microbiologia. A microbiologia vai ser a ciência que estuda os micro-organismos. Os micro-organismos vão ser aqueles organismos que só podem ser visualizados com a ajuda de um equipamento como um microscópio. Os micro-organismos não são visíveis a olho nu, mas podem ser encontrados em utensílios e equipamentos sujos, em excrementos humanos e de animais, em insetos e roedores, nos cabelos, nas mãos e unhas, no solo, em alimentos, no ar, em feridas, em pele de animais e em diversos outros. Aqui tem uma lista dos principais micro-organismos encontrados nos alimentos. A listéria, ela pode ser encontrada no solo, no lodo, na água, na carne, nos peixes e também nos vegetais. Ela pode ser transmitida através do consumo de água e de alimentos contaminados. A Escherichia coli, ela é uma bactéria que habita naturalmente no intestino das pessoas e também de alguns animais, sem que haja qualquer sinal de doença. No entanto, há alguns tipos de E. coli que vão ser nocivos para as pessoas e que entram no organismo devido ao consumo de alimentos contaminados. O Bacillus cereus, eles são bactérias gram-positivas, e algumas cepas elas vão ser prejudiciais aos seres humanos e vão causar a intoxicação alimentar. Essa intoxicação ela vai ser resultado da ingestão de alimentos contaminados com o micro-organismo ou com suas enterotoxinas, que vão ser produzidas durante seu crescimento. O Clostridium perfringens ele é uma bactéria gram-positiva anaeróbica, ou seja, não vai precisar de oxigênio, e que pode ser facilmente encontrada em diversos tipos de ambiente, como solos, dejetos sólidos, esgotos, além do intestino de diversos animais. Algumas cepas causam a gastroenterite. O Clostridium botulino ele é um bacilo gram-positivo que se desenvolve em meio anaeróbio.
Ele é produtor de esporos e é encontrado com frequência no solo, em legumes, em verduras, em frutas, em sedimentos aquáticos e também em fezes humanas. É uma bactéria patogênica e ela pode gerar uma toxinfecção alimentar. A intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus ela é resultado da ingestão dos alimentos contaminados com toxinas produzidas por determinados tipos de estafilococcus e resulta em diarreia e vômito. A salmonela é um tipo de bactéria que pode ser transmitida através do consumo do alimento contaminado com fezes de animais, o que pode acontecer quando se come um ovo mal cozido ou quando se lava mal as mãos antes de cozinhar. A Yersinia enterocolítica ela é uma bactéria gram-negativa. Os veículos de transmissão da maioria das infecções causadas por ela têm sido a água e os alimentos. Os sintomas mais comuns das doenças transmitidas por alimentos são vômitos, diarreias, dores abdominais, dor de cabeça, febre, alteração de visão, olhos inchados e diversos outros. Para adultos sadios, a maioria dessas doenças duram poucos dias sem deixar sequelas. Já com crianças, grávidas, idosos e pessoas doentes, as consequências podem ser bem mais graves, inclusive podendo levar à morte. Quais são as principais causas da contaminação de alimentos? Essas causas podem ser a falta de higiene do manipulador, lixo jogado no solo, a água sem tratamento, a falta de higiene ambiental, a contaminação cruzada. A contaminação cruzada, ela ocorre ao manusear alimentos diferentes, crus ou cozidos, com os mesmos utensílios ou sem higienizar a bancada e os utensílios. Qual seria então a forma de evitar as DTAs e produzir alimentos seguros e com qualidade? Usando justamente as boas práticas de fabricação. Como é que eu vou fazer então para higienizar os alimentos que eu vou consumir cru? A limpeza vai consistir em 3 etapas: a lavagem, a sanitização e o enxágue. A lavagem desses alimentos que serão consumidos crus, ela deve ser feita com água corrente e sabão ou detergente. Se houver necessidade, deve-se remover as partes estragadas e machucadas dos alimentos. Tem que lavar com água corrente também as verduras de folha a folha. Frutas e legumes também vão para abaixo da torneira, um de cada vez. Deixar 10 minutos de molho em solução com 1 colher de água sanitária para 1 litro de água. Por fim, enxaguar em água corrente e aguardar o alimento secar naturalmente. O manipulador de alimentos ele também deve ter uma higiene adequada para conseguir manipular esse alimento de forma segura. Então ele deve tomar banho diariamente, lavar as mãos, escovar os dentes após as refeições, manter os cabelos limpos e protegidos com touca, isso serve também para os homens. Manter as unhas curtas, aparadas e limpas, sem esmalte e também sem base. Não utilizar perfumes ou desodorantes com odor que possam interferir no ambiente e também não utilizar adornos. Adornos são objetos pessoais que podem cair nos alimentos, então seriam brincos, pulseiras, relógios, anéis, piercing, inclusive alianças, fitilhos no pulso, colares, correntes, amuletos e diversos outros. Parte fundamental para a manipulação adequada dos alimentos é a higiene das mãos. E como é que eu posso higienizar a minha mão corretamente? Primeiro, abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostá-las na pia. Segundo, aplicar o sabonete para cobrir toda a superfície da mão e friccionar as palmas entre si. Em terceiro, esfregue a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda e vice-versa, entrelaçando os dedos. Depois, entrelace os dedos palma com palma e friccione os espaços interdigitais. Em quinto, esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimentos de vai e vem. Em sexto, esfregar o polegar direito com auxílio da palma da mão esquerda e vice-versa, utilizando movimentos circulares. Depois, esfregar em movimentos circulares as polpas digitais e as unhas para frente e para trás de uma mão na palma da outra. Esfregue o punho esquerdo com auxílio da palma da mão direita e vice-versa, utilizando o movimento circular. Depois, enxague as mãos com água, tirando os resíduos do sabonete. Seque as mãos com papel de toalha descartável, iniciando pelas mãos e seguindo pelos punhos. Por fim, utilize o papel toalha para fechar a torneira, se esta não for automática. Quando se tem o cuidado de tomar essas medidas higiênicas, é possível prevenir a transmissão de diversos tipos de doenças, ter alimentos seguros que garantirão o bem-estar de crianças e adultos.